Um dia desses, eu estava lendo sobre uma pedra. E essa pedra, ela foi formada nas profundezas da Terra, séculos e séculos antes de ser encontrada. Ela foi transformada de um carbono sem valor por temperaturas enormes e pressões inimagináveis, estando debaixo da terra. E aos poucos ela foi empurrada para a superfície por forças tectônicas e desceu por vários rios e afluentes até parar às margens do rio Abaetezinho, no Brasil, em Minas Gerais. E ninguém sabia, ou sabe, não é? Por quanto tempo essa pedra ficou lá, irreconhecível, coberta de lama, de areia, por tanto tempo, por tantos anos, por tantos séculos. Parecia qualquer pedra comum, mas era preciosa além das nossas palavras. E na década de 90, um fazendeiro brasileiro precisava de água e, chegando às margens do rio, viu uma pedra e se abaixou para pegar a pedra. E a pedra, aquela pedra específica, de alguma forma, chamou a atenção dele. Ele pegou essa pedra. Então, quando tirou do rio, ela veio pingando, suja, de lama. E não havia como aquele fazendeiro, naquele momento, saber o que ele tinha acabado de descobrir. Mas ele descobriu o maior diamante vermelho da história, com 13,9 quilates na forma bruta que o fazendeiro achou. Então, todos os diamantes são raros, por isso eles têm esse valor, não é, grande. Mas os diamantes vermelhos são os mais raros de todos os diamantes, portanto, os mais valiosos. E esse diamante vermelho acabaria sendo lapidado em forma triangular, com 5,11 quilates depois de lapidado, e ele agora é conhecido como Mousseff Red Diamond, em homenagem ao colecionador, né, que comprou esse diamante em 2001. E o preço de venda dele no leilão foi de 10 milhões de dólares. Então, esse incrível diamante vermelho é extremamente precioso. Então, é uma joia incomensuravelmente mais preciosa do que todas as outras, do que todos os outros diamantes, não é? Porque ele é o mais raro. E uma joia igualmente preciosa para o cristão é o contentamento, é a satisfação em Deus, em qualquer circunstância. Então, em 1642, um pastor puritano, não é, chamado Jeremiah Burroughs, ele nasceu em 1600 e morreu em 1646, portanto, viveu apenas 46 anos. Mas em 1642, ele pregou uma série de sermões sobre o contentamento cristão. E esses sermões eles foram reunidos, e em 1648, 2 anos, portanto, depois que ele já tinha morrido, esses sermões foram reunidos e foi lançado. E o título da obra, que se tornou famosa, o título que os editores deram é A Joia Rara do Contentamento Cristão. E Jeremiah Burroughs, ele conduz o leitor através de um poderoso desdobramento de um tópico único em vários sermões, um tópico vital, começando com a afirmação do apóstolo Paulo em Filipenses 4:12, que em todas as circunstâncias aprendi o segredo de estar contente. Então, infelizmente, muitos cristãos
no século XXI, nunca se aprofundaram no tema do contentamento. Pelo contrário, nossa cultura e o humanismo secular têm dado várias desculpas para atenuar a vida que, na verdade, vive de maneira oposta a isso. Então, é como uma rocha lamacenta levantada nas margens de um rio lá no interior de Minas Gerais, o verdadeiro valor dessa joia rara do contentamento cristão ficou escondido de muitos olhos por séculos, e ainda mais no século XXI. E o meu desejo é que mais e mais cristãos experimentem o tipo de contentamento cristão que Paulo descobriu e que Jeremiah Burroughs tão habilmente descreveu, talvez melhor do que qualquer outro. Então, o valor dessa joia é um valor eterno, e para o tempo e para a eternidade tem um valor infinitamente maior do que de um diamante vermelho. Então, por que isso é tão necessário? Considere um cenário hipotético. Imagine que você acabou de ganhar um prêmio num sorteio mais extraordinário de todos os tempos, mas que esse sorteio veio por meios sobrenaturais. A gente podia chamar de a agência de viagens faustiana, que é de propriedade do senhor Mefistófeles, né? Que na verdade, uma lembrança, não de como Fausto, na famosa obra literária, fez um pacto com o demônio Mefistófeles, um pacto que ele perderia a sua alma. Então, vamos dizer que seria essa a agência. E o prêmio desse concurso é uma viagem de 2 semanas com todas as despesas pagas em qualquer lugar do mundo, tendo acesso a tudo o que você quiser. Você vai ficar hospedado dos melhores hotéis 5 estrelas que existem, e vai comer a comida mais cara e de mais alta qualidade, preparada pelos melhores chefs do mundo. Você vai ver as paisagens mais espetaculares e deslumbrantes, e vai dirigir os carros mais caros, e vai usar como roupa, o guarda-roupa totalmente feito por medida por você, pelos costureiros mais famosos. E a viagem terá o melhor de tudo e atenderá a todos os seus caprichos. Mas aqui está o problema. Você teria que concordar em estar continuamente descontente em cada momento da viagem, sentindo uma escuridão interna, não é? Agora, você faria isso? 2 semanas de constante descontentamento no ambiente mais luxuoso possível, todas essas coisas, mas se sentindo todo o tempo miserável, deprimido. Para muitas pessoas, eu acho que a resposta pode ser bem clara: de jeito nenhum. Porque eu iria querer ser miserável e ter essa escuridão interna por 2 semanas consecutivas, não é? Porque eu ia querer sequer sobreviver a isso. Então, na verdade, nós vemos muitas das pessoas da elite do nosso mundo vivendo exatamente esse tipo de tragédia na vida real. Atletas famosos, estrelas de cinema, bilionários do mundo da tecnologia, vivendo em mansões espetaculares, em suas propriedades particulares, em litorais maravilhosos, rochosos, com planos arquitetônicos que maximizam a visão do nascer do sol, do pôr do sol sobre o mar, mas tragicamente descontente, indo de divórcio em divórcio,
viciados em drogas, escravos de depravações sexuais, entediados e até suicidas. Por outro lado, suponha que uma oferta diferente fosse feita a você pelo Pai Celestial. Ele está oferecendo uma dolorosa prova de sofrimento. Você será talvez espancado publicamente, aprisionado em uma masmorra sombria, com os pés presos num tronco. Você vai ser privado de comida, água, cuidados médicos e até mesmo de luz. Ao seu redor vão estar outros prisioneiros sofrendo e você vai sentir o fedor de fluidos corporais humanos e o tipo de desespero que surge quando o fim de sua agonia não está à vista, mas você também ficará completamente cheio de tal contentamento sobrenatural por meio da presença de Deus, que mais tarde você vai se lembrar disso como um dos momentos mais doces de toda a sua vida. E você terá o privilégio de conduzir uma família inteira a Cristo. Essa é a história que está em Atos 16, de 16 a 34. Qual oferta você aceitaria? Se você é verdadeiramente cristão, é possível e totalmente possível e finalmente será a segunda experiência, apesar do alto custo. E se sim, você provavelmente já concorda que contentamento é o maior estado de bem-estar interior que alguém poderia ter nesse mundo. O valor do contentamento é muito maior do que qualquer que um diamante vermelho possa ter. No entanto, apesar do valor desse raro contentamento pleno e contínuo, e apesar do fato de ser possível para todo cristão no mundo experimentá-lo, esta joia primorosa é rara nas vidas. Você vê que mesmo na obra de Jeremiah Burroughs, o nome que deram é a joia rara do contentamento cristão. E como um mundo não salvo precisa desesperadamente de cristãos para verem isso, para descobrir essa realidade. Nesse mundo trágico, nós estamos rodeados de pessoas descontentes. A cada instante do dia é possível ver evidências desse descontentamento inquieto e ansioso na maneira como as pessoas respondem a todas as circunstâncias da vida, as circunstâncias comuns da vida. As pessoas mostram esse descontentamento enquanto dirigem. Por quê? Porque o trânsito está lento. Talvez porque o dia está quente, ou porque o dia está muito chuvoso, ou porque o dia está muito úmido, ou em seus empregos as pessoas percebem ou acham que não estão ganhando o dinheiro ou recebendo o crédito suficiente pelo trabalho árduo que elas estão realizando, ou elas não suportam determinados colegas no trabalho com os quais ela tem que conviver. As pessoas se sentem profundamente decepcionadas com o seu casamento ou com a forma como seus filhos estão se saindo ao crescerem, ou então com seus corpos que são gordos demais ou não são bonitos o suficientes, ou estão atoladas em descontentamento, e por causa disso elas estão comprando coisas que realmente elas não precisam para melhorar sua sensação interna, a sua perspectiva de vida. As pessoas tentam encontrar o caminho do contentamento e da felicidade, buscando a cura de conselheiros
para falar sobre suas infâncias disfuncionais e tentar encontrar as razões. O descontentamento com o amor que eles não encontraram aparece em olhos cheios de luxúria, em festas. Sua perspectiva da vida fica sombria à medida que pegam o trem para o trabalho, ou o metrô, ou o ônibus, ou dirigem o seu carro para mais um dia no mesmo emprego que elas se sentem aprisionadas há anos. Então elas querem se aposentar, só para depois de se aposentar ficarem descontentes também, porque não há mais nada diante delas. Então o descontentamento inquieto do mundo, dos não cristãos, não surpreenderá muitos crentes que procuram ganhá-los para Cristo. Porque grande parte dos crentes está vivendo da mesma forma. Nós percebemos que a Escritura revela a verdadeira condição espiritual dos homens perdidos. Por que eles são assim? Eles estão sem Deus e sem esperança no mundo. É o que Paulo diz em Efésios, capítulo 2, verso 12. Eles são atormentados e desamparados como ovelhas sem pastor. Jesus diz em Mateus 9,36. Eles vivem em escravidão aos poderes invisíveis das trevas, como Paulo diz em Efésios 2, de 1 a 3. Significa que eles compartilham com Satanás e com os demônios a mesma inquietação que faz Satanás e os demônios vagarem pela terra, buscando constantemente algum tipo de descanso, mas nunca encontrando, como Jó 1,7 mostra, ou Jesus fala em Mateus 12, 43. Então a condição espiritual dos perdidos e sua escravidão ao pecado garantem que eles nunca tenham descanso, garantem que eles nunca possam encontrar o verdadeiro descanso e a verdadeira paz. E Deus diz: não há paz para o ímpio, não há paz. Eles não podem encontrar o verdadeiro descanso e a paz que são essenciais para você ter um contentamento genuíno. Isaías coloca isso claramente, dizendo: olha, os ímpios são como o mar agitado, pois não pode ficar quieto, e suas águas lançam lama e sujeira. Não há paz, meu Deus, diz o meu Deus, não há paz para os ímpios. Em Isaías 57, a partir do verso 20. Então esse é o descontentamento que está lá. Este descontentamento turbulento dos ímpios, dos descrentes, explica muito dos terríveis eventos que acontecem na terra. Governantes poderosos estão descontentes com o tamanho dos seus domínios, com o tamanho do seu domínio, ou com o tanto de poder que tem, e eles partem para conquistas mais gananciosas, ou oprimem ainda mais as pessoas, deixando um rastro sangrento de morte e destruição nas páginas da história. Todo crime que destrói o tecido da sociedade vem de pessoas descontentes, que são viciadas em drogas, em álcool, em dinheiro, em poder, em depravação sexual, em sexo, e estão dispostas a destruir a vida de outras pessoas para obter o que suas almas inquietas e sem paz estão exigindo. Todo casamento que termina em divórcio começa essa jornada trágica em um coração cheio de descontentamento. Embora não possamos dizer que toda a miséria do mundo começa com o descontentamento humano, podemos dizer, sem dúvida, e dizer com segurança, que todo o sofrimento do mundo é exponencialmente intensificado pelo fracasso em encontrar um contentamento genuíno em todas as circunstâncias. Agora,
como cristãos, nós não devemos nos surpreender com nenhum desses diagnósticos do mundo dos incrédulos. Mas a grande tragédia dos nossos dias é que muitas vezes os cristãos não parecem viver de uma maneira muito diferente disso. Muitos cristãos, pelo menos nominais, dificilmente experimentam, é óbvio, um antegozo diário do céu que o Espírito Santo vive dentro de nós para fornecer, como Efésios 1,13 diz para nós. Muitos exibem altos níveis de descontentamento nas mesmas circunstâncias que nós acabamos de listar e em inúmeras outras na vida dos ímpios. Então, muitos de nós cristãos estamos inquietos procurando algo de valor em nossas vidas e não encontramos. Muitos são espiritualmente imaturos, incapazes de lidar até mesmo com as menores aflições e inconveniências, sem verbalizar reclamações para quem quiser ouvir pessoalmente ou então na internet. Muitos cristãos vivem uma vida tão descontente que nunca são solicitados por nenhum incrédulo, em nenhum momento, que estão igualmente descontentes, que rodeiam eles, esses cristãos que vivem perto deles, nunca pedem esses cristãos para darem a razão da esperança que eles têm, como Pedro diz em 1 Pedro 3,15, porque os incrédulos não estão vendo nenhuma esperança nessas pessoas que se dizem cristãs, não estão vendo nenhum contentamento que os espante e faça eles perguntarem qual é o motivo da esperança que vocês têm. O que torna isso ainda mais surpreendente é que, por mais de 2 séculos e meio, os desenvolvimentos na ciência, na indústria, na economia e na medicina reduziram de forma constante e sistemática as misérias físicas comuns a todas as gerações anteriores, a Paulo, ou a geração de Jeremiah Burroughs, no século XVII. Então, a revolução industrial, ela trouxe um surpreendente progresso tecnológico para o mundo, resultando em dispositivos que economizam nosso trabalho, nosso tempo, criando novas fontes de energia ou descobrindo avanços surpreendentes nos transportes, encanamento interno. Nenhuma geração podia imaginar um encanamento interno trazendo água, ou fiação trazendo, imagine, eletricidade e luz elétrica. O aquecimento e o ar-condicionado regulam a temperatura que nos cerca em tantos momentos. Os refrigeradores nos permitem manter os itens perecíveis mais frescos por mais tempo. E os sistemas de entregas das fazendas para nossas casas, através dos supermercados, garantem para nós o quê? Um fluxo constante de alimentos deliciosos e a preços acessíveis para manter nossas famílias comendo como só a realeza podia comer no passado. Os cientistas e pesquisadores médicos nunca param de procurar remédios para doenças e enfermidades que tornam a vida tão miserável. E nós temos uma expectativa clara de alguém em algum lugar aplicando agora o seu gênio tecnológico para remover mais aflições dolorosas da nossa vida diária. Dizemos, continuamente, olha, se nós podemos colocar um homem na Lua, certamente nós podemos encontrar cura para essa e essa doença. Então, a revolução digital foi um milagre, entre aspas, da ciência moderna, e nossos pequenos e incríveis dispositivos, smartphones, trazem o mundo inteiro para nossas mãos instantaneamente. No entanto, apesar de todos esses avanços, estamos mais descontentes do que todas as outras gerações. Um escritor chamado Greg
Starbrook escreveu um livro sobre exatamente isso. Ele colocou o título de O Paradoxo do Progresso. Conforme a vida vai ficando melhor, as pessoas vão se sentindo cada vez pior. Em países do primeiro mundo, ele escreve, mesmo com todos esses avanços que nós acabamos de catalogar, e tudo isso tenha melhorado materialmente a vida das pessoas, levando elas a um conforto físico que nenhuma geração experimentou, e todo tipo de confortos, nessas sociedades, as taxas de depressão e psicose continuam a aumentar e não a diminuir. As pessoas sentem que suas vidas carecem de sentido e elas parecem não conseguir encontrar nenhum remédio para a praga do seu próprio descontentamento consistente, contínuo, depressivo. Então, um exemplo claro, por exemplo, que a gente podia usar é o transporte de longa distância. Nunca foi tão fácil e ainda assim nós reclamamos. Apesar de nunca ter sido tão fácil nos deslocarmos a tamanhas distâncias e com conforto. Então, alguém estava dizendo que estava num aeroporto lendo um livro, não é, sobre os peregrinos, os puritanos que chegaram na Nova Inglaterra, não é, em 1620, num navio chamado Mayflower. Eles cruzaram o Atlântico Norte em condições perigosas em novembro de 1620. E estava se iniciando ali aquilo que se tornaria a América do Norte, né? E aquelas pessoas intrépidas, aqueles puritanos, viveram por muitas semanas na escura e lotada área abaixo do convés, né? no porão do navio, comendo apenas biscoito velho e suportando o fedor do vômito provocado pelo pequeno navio que se agitava incessantemente nas águas turbulentas do Atlântico Norte. Uma mulher deu à luz, por exemplo, naquele ambiente, e ele disse que enquanto ele estava lendo esse livro, ele ouviu um empresário bem vestido passando por ele no saguão do aeroporto, totalmente aborrecido e falando no celular com alguém. Olha, foi um pesadelo total, nós ficamos sentados na pista com o avião parado por mais de 1 hora antes de finalmente decolarmos. E agora provavelmente eu devo perder o meu o voo de conexão. E ele disse que ele estava lendo um livro sobre o Mayflower e os puritanos, e a voz daquela pessoa foi sumindo, e enquanto ele ria, pensando em perspectiva. E ele estava pensando exatamente a respeito disso. Essa pessoa, esse empresário, reclamando porque ficou 1 hora dentro de um avião com ar-condicionado, ele certamente não estava pensando em como nós somos abençoados por sermos capazes de cobrir milhares de quilômetros de avião no espantoso conforto de um jato moderno. Mesmo assim, tudo que nós temos são descontentamento e reclamações. Então nós não precisamos embarcar em um minúsculo navio, veleiro de madeira e cruzar um oceano terrível. Não precisamos, por exemplo, como os puritanos tiveram que fazer ao chegar na América do Norte, carregar uma carroça com semanas de provisão e cruzar rios turbulentos sem pontes, numa jornada territória, perigosa por lugares e territórios desconhecidos, que tinham selvagens, né, índios, que poderiam atacar a qualquer momento. Então, e aquele homem estava reclamando por causa do avião. Então, outro fator de descontentamento atual
eu diria, é que nós estamos mais cientes da miséria da raça humana do que nunca. Não é? Todas essas coisas, todo esse descontentamento, esse vazio e esse descontentamento do ser humano, à medida que ele vai vivendo, vai chegando a nós em nossos smartphones, e os nossos aparelhos nos conectam a aplicativos de notícias e a redes sociais que nos mantêm atualizados sobre todo tipo de sofrimento e fluxo constante de sofrimento humano em nosso mundo, vai atingindo a nossa mente. Nós ficamos instantaneamente cientes de um terremoto devastador no Oceano Índico e de uma tsunami subsequente que destrói comunidades inteiras. Ou ouvimos falar quase que em tempo real, na maior parte das vezes, num ataque terrorista em Londres, Paris, Madrid, Nova York, e resultando em morte e mutilação de pessoas. Ou lemos sobre um vírus que está atacando, um vírus para o qual não há cura, que está atacando numa parte da África e que ameaça se espalhar, ou um vírus lá na China que se ameaça espalhar através da via aérea a todos os lugares do mundo. E nós percebemos que este mundo é um mundo de miséria, em que poucas encontram contentamento verdadeiro ou contentamento duradouro. E nesse mundo pulsante e agitado de infelicidade, de inquietude, é que eu desejo falar com vocês em alguns vídeos sobre a joia rara do contentamento cristão. Primeiro olhando as Escrituras e depois a obra-prima de Jeremiah Burroughs, que foi lançada em 1648, 2 anos depois da sua morte. E o meu desejo é fazer a sua luz antiga brilhar de maneira radiante sobre você, sobre nós, no século XXI. Então, ele tem poder de trazer paz sobrenatural e fecundidade, fertilidade eterna em toda e qualquer circunstância que nós iremos enfrentar na vida. E, portanto, o contentamento cristão, aquilo que Paulo disse, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, é muito, muito mais valioso do que o impressionante diamante vermelho Mousef. E a minha tese, então, para esses vídeos é que o contentamento cristão é encontrar prazer em Deus e no sábio plano dele para a minha vida, para a tua vida, e humildemente permitir que ele me direcione a ele, e ao me direcionar a ele, me direcionar a esse contentamento. E o objetivo é que demonstremos contentamento cristão de forma mais consistente, sabe? Para que no final Deus seja glorificado em nossas vidas diárias e sejamos totalmente alegres, com uma alegria indizível e cheia de glória, nós possamos viver contemplando Deus e diante do mundo, e sejamos fonte de inspiração para aqueles que nos observam e que venham nos perguntar, como a Bíblia diz, como Pedro diz, né, na sua primeira carta, a razão da esperança invencível que há em nós, em qualquer situação. Então nós possamos proclamar o Salvador, aquele que diz para que a minha alegria esteja neles e a alegria deles seja completa, aquele que disse, minha paz vos dou, e por meio de quem, sozinho, eles mesmo, somente em Cristo, podem encontrar contentamento sobrenatural. Que eles possam ver isso em nós e que eles possam ver de tal maneira que possam perguntar a razão da nossa esperança e nós possamos deixar transbordar esse contentamento e essa alegria que temos em Cristo
para o nosso mundo. Então, até lá, nos próximos vídeos. Amém, querido. Amém.